No episódio de hoje, você vai ver como dois publicitários de Brasília usaram a inteligência artificial para recriar a histórica Vila Amauri. Do DF para o mundo. Conheça o professor de artes de uma escola de Planaltina, que terá suas obras expostas em Paris. Que tal se inspirar na história da Dona Laura, que depois de sofrer um AVC, decidiu se tornar bailarina e entrar para a faculdade? E saiba como é a rotina de alimentação dos animais do Zoológico de Brasília. Tudo isso agora, no nosso quadradinho. Dois publicitários de Brasília decidiram usar a inteligência artificial para recriar a Vila Amauri, inundada pelo Lago Paranoá em 1959. Com uma foto antiga e muita pesquisa, foi possível imaginar como era esse povoado, onde viviam os operários que trabalharam na construção da cidade. A ideia toda começou a partir de uma trend já internacional que está acontecendo nas redes sociais, que as pessoas pegam momentos históricos e lugares também históricos e reproduzem com inteligência artificial do ponto de vista de quem viveu aquilo ali, tudo em primeira pessoa. Então a gente viu essa tendência e teve a ideia de botar isso na história de Brasília, pegando acontecimentos emblemáticos e lugares emblemáticos também da história de Brasília. A primeira ideia mesmo, a mais significativa, foi da Vila Amauri, que era um acampamento operário que existiu lá, hoje o Lago Paranoá, e ela foi inundada pelas águas do lago mais ou menos entre 1959 e 1960, quando a represa do Paranoá foi construída e o lago começou a encher muito lentamente. Então essa vila existiu ali, muita gente se lembra que morou ali, mas não há muitos registros dela, na verdade é só uma foto dessa vila, da qual a gente usou como base para reconstruir esse dia a dia com inteligência artificial. Mas os relatos do que acontecia na vila, né, como era o dia a dia, como ela foi montada, existem muitos, assim, há muitos livros, no arquivo público tem relatos de depoimentos de pessoas que viveram naquela época. Então eu compilei isso tudo para a gente conseguir ser o mais conciso possível em um vídeo curto e impactante ao mesmo tempo. No Triângulo Monumental da Praça dos Três Poderes, estão sendo construídos... O processo de criação começa com o roteiro, depois do roteiro a gente usa a primeira inteligência artificial, que é a inteligência artificial de texto, né? Que ele gera o prompt, gera o comando pra gente. Aí depois o segundo passo é trazer esse comando junto com uma imagem que a gente tem da época. Com esses dois pilares a gente gera uma nova imagem. E depois a gente vai para o terceiro step, que é pegar essa imagem nova gerada pela inteligência artificial e animar. Então a gente coloca um movimento de câmera, uma ação da cena, como no caso da Vila Amauri, ele entra o poeirão, né? Então a gente escreve isso no prompt para a inteligência artificial gerar isso para a gente. A gente coloca junto com o prompt uma imagem fiel da época, uma imagem das poucas imagens que a gente tem registrado na época, a gente coloca essa imagem que ele faz a leitura dos elementos que tem na cena ali, se é feito de papelão, se é feito de metal, de madeira, e nisso ele vai gerar uma outra imagem seguindo essa referência de imagem, né, que é a imagem real. A inteligência artificial, a gente não tem controle dela, né? Então a gente tem que gerar várias vezes naquela de tentativa e erro. Depois a gente ainda leva para o Photoshop ou algum programa de edição para consertar os pequenos erros ali da inteligência artificial. Muita gente que viveu ali, hoje era criança na época, já
é idoso hoje em dia, mas tem a lembrança da Vila Mauri. Então muitas pessoas entraram em contato falando, era isso mesmo, eu me senti ali novamente, aquele era o meu dia a dia. Ou pessoas que tiveram um relato dos pais, dos avós que moraram na Vila Mauri, disseram que era aquilo mesmo que eles contavam. Então a gente ficou feliz porque conseguiu reproduzir mesmo com fidelidade o que aconteceu naquela época ali. O tempo que a gente produziu foi de uma semana e meia, desde a ideia original, roteiro, até a execução com a inteligência artificial. A gente já está prevendo nos outros episódios, nos outros acontecimentos que tinham na época ali, como o massacre da Jebe, o assassinato do índio, e a gente vai reproduzir isso tudo, contar através dessa linha do tempo. Esse resgate dessa história por meio de uma tecnologia tão nova é muito positivo. A inteligência artificial vem para construir uma nova era, tanto na questão da produção gráfica, que você não precisa de grandes orçamentos para produzir um filme, quanto para reconstruir ali de forma fiel os acontecimentos, né? E é um projeto bem legal, né? E isso tudo só pode acontecer com a inteligência artificial reimaginando isso. Um professor de artes de uma escola pública de Planaltina foi selecionado para expor 2 obras no Carrossel do Louvre, em Paris, na França. Artista plástico há 25 anos, Jean Fernando fez sua primeira tela aos 18 anos e usava seu talento apenas para decorar a própria casa ou para presentear alguém, sem imaginar o que o futuro reservava. Com desenho, eu comecei desde pequeno com desenho, né? Mas foi no ensino médio que eu pude ter uma professora que olhou meus traços, meu desenho, e falou bem assim, seu desenho é legal, você tem um traço legal, e você poderia tentar realmente a arte, né? Tentar desenvolver mais. Aí ela me mostrou a pintura em tecido, eu comecei a fazer pintura em tecido. Logo depois fui fazer pintura em tela e foi a minha grande paixão, quando eu comecei a pintar em tela. Então fui fazendo cursos, me especializando, até que eu entrei na faculdade, né, de artes. E foi onde eu pude realmente me reconhecer como artista, me ver realmente como artista. Mas na verdade você vai conhecendo outros artistas, né? Vai estudando os artistas, você vai gostando do estilo deles e você vai começando a pegar um pouco da característica de um pouco da característica de outro, e quando você vê, o seu próprio estilo realmente está ali montado. Né? Quando eu comecei a ter a minha identidade, foi por causa de Amadeu Mondrian. Né? Ele não pintava os olhos na sua pintura, né? Então ele falava que os olhos eram a janela da alma, né? Então ele só iria pintar os olhos de alguém que ele realmente conhecesse. Então, a partir daquele momento, as minhas pinturas ficaram sem face. Eu não pintava face nenhuma. Né? E depois, dando aula para um grupo de senhoras, que elas sempre ficavam falando, elas começaram a ver realmente o meu trabalho, né? Gostar do meu trabalho, falando que eu deveria mostrar o meu trabalho para outras pessoas. Foi onde surgiu o meu próprio estilo, né? Que foi colocar essas figuras com os olhos bem marcados, o fundo floral, né? Já que elas sempre pediam, professor, me ensina a fazer flores, me ensina a fazer as coisas. Não, eu peguei e coloquei também essa questão do fundo, que foi uma vivência. Passei pela paisagem, pelo floral e tudo, buscando um pouco mais de realismo, mas foi nessa figuração que eu realmente me encontrei. Eu sempre fazia para mim, na verdade, presente para algumas pessoas em casa. Minha mãe sempre me incentivou, né? Falou assim, quero que você faça tal coisa, faz tal pintura, que eu acho que vai ficar bem. Né? Então eu sempre tinha os amigos que falavam, seu trabalho é legal, presenteá-lo. Eu falei assim, já que ele gosta do meu trabalho, eu vou presentear. E quando o meu trabalho começou a ser visto por outras pessoas que também começaram a gostar, realmente foi algo marcante para mim, né? Porque assim, nossa, meu trabalho está sendo visto e algumas pessoas já começaram a identificar e querer realmente o meu trabalho. Também sou professor de artes, então casou os dois, né? Professor de artes já fazendo, então uma das coisas que eu gosto muito é como eu gosto de artes. Eu acho que você transmitir o seu conhecimento para outras pessoas de algo que você gosta, eu acho que é algo mágico, né?
Acho que eu falo para os meus alunos e vou mostrando a questão da arte, contando a história, mostrando a questão da cor, para eles eu acho que com encanto, né? Então eu acho que eu vou mostrando para eles e vou fazendo com que eles também se apaixonem. Aí nas redes sociais eu comecei a ir atrás de algumas galerias, né, ver realmente alguns trabalhos e vi que a Galeria Vivemos Arte estava selecionando artistas para uma exposição na França. Né, eu entrei em contato com eles, mandei meu portfólio, né, fiz uma entrevista artística e depois a diretora artística, né, e a curadora, Alessandra Miguel, entrou em contato comigo e falou que eu tinha sido selecionado para participar do Salão Internacional do Carrossel do Louvre. Fiquei realmente muito feliz por estar podendo levar o meu trabalho realmente para a França, um lugar que eu sempre quis ir. E no Carrossel do Louvre, onde os artistas contemporâneos podem realmente expor, vai ser algo muito especial para mim. A gente fica meio que ansioso, fica com medo, é uma mistura de sentimentos, né? Geralmente, como que vai ser o meu trabalho, né? Muitas pessoas vão passar e vão poder ver o meu trabalho. Então, da mesma maneira que você fica feliz por estar levando o seu trabalho para fora, está sendo reconhecido, né? Uma alegria muito grande ter reconhecido, também tem aquela expectativa. E como vai ser a reação das pessoas ao ver o meu trabalho, né? Se elas vão gostar, o que elas vão dizer sobre o meu trabalho. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Dona Laura, que depois de um problema de saúde, decidiu tirar velhos sonhos do papel. E vem com a gente saber como é a rotina de alimentação dos animais do Zoológico de Brasília. É já já! O susto e o medo da morte deram uma sacudida na vida de Dona Laura. Aos 55 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral, ela decidiu realizar sonhos que passaram muito tempo adormecidos. A moradora de Ceilândia se tornou bailarina e se formou em educação física. Uma história inspiradora que mostra que nunca é tarde para começar. Eu estava dormindo na casa da minha mãe, acordei às 4h30 da manhã, completamente esquecida do lado esquerdo e vomitando muito. Fui para o hospital, lá no hospital comecei a vomitar sangue e dali eles me transferiram para outro hospital. Eu já estava com a minha boca mais ou menos começando a entortar. Aí os tratamentos, foi um tratamento assim muito rígido, um hospital muito bom para onde eles me transferiram. E ali eu fiz um voto com Deus. E pedi para ele, se quiser pode me levar. Mas não me deixe arrastar pelo mundo não, porque eu não quero arrastar. Eu farei o impossível para mim, mas possível para o Senhor. E Deus me abençoou. No terceiro dia de internamento eu saí do hospital andando. Cheguei numa cadeira de roda e saí andando. Fiz tratamento, obedeci a medicina. Até chegou no ponto que eu decidi fazer aulas de dança para fazer como terapia. Entre as aulas de dança, ginástica, etc., eu descobri que no balé a terapia era melhor, mexia mais com o ego da gente. E passei a gostar mesmo. E eu comecei a fazer aulas de dança aos 61 anos. Até porque quando eu cheguei para a Chaelle e disse para ela, você me aceita na minha idade? Ela falou assim, qual o problema? Por quê? O que acontece? Por que você quer fazer aula de dança? Eu falei assim, é porque eu não quero ser usuário de remédio. Eu quero fazer aula de dança, eu sei que dança é exercício, dança é saúde. E se você me aceitar, eu vou fazer aulas com você. Ela falou, aceito sim, pode vir. Aí eu comecei a fazer aula com ela, mas nunca tinha feito e foi um desafio na minha vida. Com 2 anos e meio, mais ou menos, eu cheguei para ela e pedi para ela assim, Chaelle, me deixa dançar uma sapatilha de ponta? E ela disse, não.
porque você não tem idade para isso e você pode ter uma lesão, pode ter um acidente, e isso é muito arriscado. E eu falei assim, não, mas eu quero tanto, eu comecei agora, por favor, deixa eu fazer. E ela disse assim, por sua conta é risco. Eu falei, sim, por minha conta é risco. E aí, comprei a sapatilha, do jeito que ela mandou, e comecei a fazer aula com ela. Com 4 meses que eu fazia aula com ela, eu dancei no palco. Uma realização muito boa, foi muito bom, graças a Deus. Tem sido bom para mim, tem sido bom, me alegra. Quando eu estou dançando, estou movimentando, gente, é muito bom. Eu até esqueço que eu tenho filhos, netos e etc. De tanto que eu, graças a Deus, que eu gosto. Eu faço a minha ginástica pela manhã, que é de 7 às 8 da manhã. Volto para casa, me apronto e vou para o trabalho. E à noite eu venho para o balé. E assim sucessivamente. Aí eu comecei para a faculdade. Aí foi tudo ao mesmo tempo. Ia para aula, ia para um, ia para outro. E ali, né? E para ser sincero, de todo o meu coração, eu não sei o que elas que soltar as mulheres, assim, mais novas, não digo na minha idade, tá esperando, não. E comigo não tem disso, não. Eu terminei minha faculdade, eu já estou estudando de novo. Eu estou fazendo informática porque a tecnologia cresce cada dia. Quero deixar um bom legado para os meus filhos, meus netos e bisnetos. Eles têm que saber que não tem idade para dedicar aquilo que você tanto quer, aquilo que é importante para deixar para outras próximas gerações. Quanto mais você dedicar o seu tempo, mais você vive, mais você vive. É por aí. Então a gente com o tempo da gente dedicado em cada coisa que você gosta, que você vê que é importante, pode servir de exemplo para outras pessoas, não pode parar. Então vamos despertar para a vida. Enquanto houver fôlego de vida, tem que ir à luta. Já parou para pensar como é a rotina de alimentação dos mais de 500 animais do Zoológico de Brasília? Por dia, são mais de 1.000 quilos de comida distribuídos de acordo com as necessidades de cada um. E tem também as preferências dos bichos, claro. O rinoceronte Thor, por exemplo, não gosta de jiló nem de banana. Já o hipopótamo rejeita a abóbora. Quer saber mais? Vem comigo conferir. Nós temos a câmara de resfriamento, em que nós armazenamos toda a parte de hortifruti e os ovos. O hortifruti a gente recebe 2 vezes por semana, para manter a questão de qualidade desses alimentos. Nós temos um rigor com isso, então todos os dias de recebimento nós não fazemos apenas a conferência de peso, mas também a conferência de qualidade de cada item. Todo o alimento que chega aqui é o mesmo alimento que a gente busca para o consumo humano. Aqui dentro da cozinha, nós fazemos também a preparação, nos baseando nessa separação que existe no parque. Então, cada bancada é separada dessa forma. Então, nós temos a bancada micário, que nós chamamos aqui dentro, que é onde é preparada a dieta de todos os primatas. A bancada de aves, onde todas as aves, desde emas e avestruz até os passeriformes, que seriam as aves pequenas, até os psitacídeos, onde é preparado. Aí nós temos a bancada gatário, que todos os animais que comem algum tipo de proteína animal, a dieta deles é preparada nessa bancada. E a bancada África, onde toda a megafauna, a dieta de toda a megafauna é preparada, e a bancada América, onde é elaborada as refeições tanto das antas, todos os cervos, veado pantanal, capivara, todos esses animais têm as suas dietas preparadas nessa bancada.
todas as bandejas elas são identificadas. Se os animais eles ficam sozinhos no recinto, na bandeja ou na vasilha, é identificado o nome desse animal. Se eles ficam em grupos, a bandeja também é identificada em grupo e essa dieta é fornecida em conjunto. Há um acordo, né, vamos dizer assim, um conjunto para que tudo que acontece aqui, lá no parque também, os tratadores que estão lá reconheçam certinho, né, qual é a bandeja para não ter nenhum desvio na hora de alimentar o animal. Para balancear essa dieta é levada em consideração a fisiologia digestiva desses animais, toda a parte de idade, sexo e particularidades do próprio animal, né? Como se esse animal, por exemplo, está lactando, se esse animal está gestante, né? Qual é a fase que esse animal se encontra e também se ele está passando por algum procedimento veterinário. E nós temos animais que consomem dos 5 tratos que nós temos por dia, 4 vezes, tem animais que comem 1 vez por dia, então depende muito da espécie desse animal, até animais que, por exemplo, características naturais, eles comem 1 vez por semana, que é o caso, por exemplo, dos jacarés. Os jacarés se alimentam todas as segundas-feiras. Temos a Yuli, que é uma das nossas hipopótamos, que não aceita de jeito nenhum abóbora. Então, é um ingrediente que nós conseguimos trocar, porque não é essencial, vamos dizer assim. Nós conseguimos ter um outro alimento que é complementar, né? Não é um problema não está na ração, nem no volumoso, está em um dos alimentos que complementam a dieta dela. Então, a gente não força nada. Se ela não quer, a gente troca por outro tipo de alimento. Mas nós temos o caso do Thor, por exemplo, que é o rinoceronte, que ele não gosta nem de banana e nem de jiló, e não adianta, ele seleciona, né? Então, esses tipos de preferências a gente consegue trocar facilmente. Mas nós temos, por exemplo, onças em crescimento que encasquetaram, por exemplo, nas últimas semanas de não comer frango. Porque nós temos o dia do frango, o dia da carne, né? A gente tenta mesclar a fonte de proteína animal também para esses animais. A forma de apresentação também, às vezes eles não estão comendo certo alimento cortado de certa forma. Então, por exemplo, carne picada, e nós passamos para carne moída, começamos a fornecer o bolinho. Ou seja, a gente vai sempre tentando estratégias, né? Os animais silvestres se assemelham muito na questão de preferências e aceitabilidade dos alimentos com animais pet. Então, nós temos todo esse cuidado de atender essas exigências, né? As carnes em geral, por exemplo, de músculo a gente usa em torno de 20 quilos dia. Aí de dianteiro, mais em torno de uma quantidade dessa, né? Em torno de 40 quilos de carne bovina por dia, mais ou menos. Frango, mais uns 15 quilos, em torno de 10 a 12 quilos de tilápia. Fígado, em torno de 5 quilos. Então, por dia, na verdade, a manipulação de alimentos aqui dentro da Semapa, que é o setor de manipulação de alimentos, é em torno de quase 1 tonelada dia. Se busca, na verdade, utilizar ao máximo tudo que a gente tem aqui. Tanto por questões financeiras, nós trabalhamos com dinheiro público, e segundo, por questões de sustentabilidade, né? Então, a gente busca que os alimentos sejam utilizados da forma mais sustentável possível. Um exemplo é a casca de banana, que tem alguns animais, por exemplo, toda a bancada aves, ou seja, todas as nossas aves, a banana ela é fornecida sem casca. Isso gera em torno de 1 caixa de casca de banana dia. Né? E é uma quantidade muito grande. A banana ela é rica em fibra, então nós não desperdiçamos essa casca. Essa casca ela é direcionada para a alimentação dos elefantes, então parte da exigência desses animais é em fibra, porque são herbívoros, tem uma exigência alta em fibra, ela é atendida com essa casca de banana. Os talinhos de couve, que não são direcionados para os animais que só consomem a folha em si, o talinho é direcionado para a alimentação das emas, por ser altamente nutritivo e esses animais aceitarem também muito bem. Eu fico por aqui, mas você pode rever todas as matérias do nosso canal no YouTube. E se você tem alguma sugestão de reportagem que queira ver aqui no nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!